Muito bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando sobre a sua vida. Queremos desejar a bênção de Deus a todos vocês que nos acompanham pela internet na manhã desse dia. E o nosso desejo mais sincero é que Deus continue abençoando sua vida, a vida de sua família. As portas do templo da Igreja Presbiteriana aqui em Canoas continuam fechadas, mas a igreja está aberta e o povo continua se reunindo, ainda que virtualmente, orando em suas casas, refletindo na palavra de Deus. E nós queremos, inclusive, nesse período de pandemia, orar a Deus, para que Deus venha trazer paz. Paz para nossas cidades, estados, paz para o nosso país, paz e harmonia provenientes da presença de Jesus. E essa mensagem deve se espalhar pelo mundo inteiro. Nós vamos cultuar a Deus a partir de agora, e o culto dessa manhã tem como tema Encontrando Força na Fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte, diz a Escritura. E eu quero iniciar dizendo que a igreja persevera em servir ao Senhor, assim ela encontra força em meio às fraquezas. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, onde nós temos um relato dos heróis da fé. E já no finalzinho desta citação, depois de citar vários dos servos de Deus que viveram pela fé, então a partir do verso 32 até o 38, nós temos o seguinte relato. Hebreus 11, 32 a 38. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A igreja encontra força e persevera em servir ao Senhor. O texto nos fala de pessoas que da fraqueza tiraram forças, e é Deus quem nos faz viver assim. Portanto, reafirmemos a nossa fé no Senhor Jesus, cantando o hino Firmeza da Fé, de número 93. Louvemos ao Senhor. Se não lhe posso a face
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, te louvamos, ó Pai, pelo teu santo dia, te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque podemos estar diante de ti, Senhor, e por podemos também ser com as nossas vidas te servir, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia no teu serviço, dá-nos força, ó Pai, e nos ajuda a estarmos sempre diante de ti. É em Cristo, no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Encontrando força na fraqueza, a igreja se gloria em suas dificuldades. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento. Nós temos muitas fraquezas, muitas dificuldades, temos enfrentado tempos difíceis e devemos suplicar o favor do Senhor, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Vamos nesse momento orar. Bondoso Deus e Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, nós nos quedamos aos Teus pés e suplicamos que Tu venhas renovar nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Senhor Deus, nós queremos nos gloriar nisto, em conhecer ao Senhor, em saber que Tu és Deus poderoso, que faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas o Senhor se agrada. E nós suplicamos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, que tem vivido tempos difíceis, tem misericórdia de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão sofrendo nos seus hospitais, pessoas que estão sofrendo dentro de suas casas, enfrentando problemas dos mais diversos. Nós suplicamos ao Senhor que renove nossa vida, que perdoe os nossos pecados e nos purifique de toda iniquidade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre todos nós. Nós suplicamos pela Tua igreja. Tu sabes, ó Deus, aqueles que encontram-se enfermos. Pedimos que o Senhor queiras restabelecer a saúde. Abençoe nossos profissionais de saúde, ó Deus, que também estão lutando nessa época, vendo os números do coronavírus aumentar e tendo que lidar com isso. Que o Senhor abençoe cada um dos profissionais de saúde, cada pessoa, ó Deus, que tem visto seus familiares, seus queridos sendo ceifados. Que o Senhor traga consolo, graça e, ó Deus, abençoe para que possamos descobrir, muito em breve, melhores tratamentos para essa doença. E, ó Deus, não só para essa, mas para tantas outras que ainda afligem a humanidade. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não nos gloriamos em nossos feitos, mas nós nos gloriamos em saber que conhecemos o Deus que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E diante dele entregamos nossa vida, suplicando o seu favor, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos louvar a Deus nesse instante com alguns cânticos congregacionais. Os meus pecados incontáveis são. Sei que meus erros serão punidos. Assim prescreve reto juiz. Por tua graça posso me achegar a
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Encontrando força na fraqueza, a igreja aceita a vontade de Deus. Nesse momento nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, mas antes de escutarmos a revelação da vontade de Deus, eu quero orar pelas nossas crianças. Você que está nos acompanhando em casa, do lado de seus pais, pequeninos, lembrem-se, vocês são fortes em Deus. Assim como Davi, pequenino, enfrentou aquele grande gigante e venceu, vocês também poderão encontrar força de onde você menos espera. E a força não está dentro de vocês, a força está em Jesus de Nazaré. Jesus pode fazer vocês fortes e vigorosos. Portanto, creiam que Jesus Cristo está sempre do seu lado para te fortalecer, para te ajudar. Tem coisas que vocês não vão conseguir fazer, porque ainda não tem a força necessária, mas vocês podem ser fortes espiritualmente, e que quem tem a força de Jesus dentro do seu coração, essa pessoa é muito poderosa. E eu acredito piamente que muitas das crianças que estão me vendo aqui agora, elas creem no Senhor Jesus e elas vão pedir: Deus, me faça uma criança forte, para que eu possa falar do amor de Deus para as pessoas. E essa mensagem, ela é tão forte que ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos Tuas bênçãos sobre a vida de nossas crianças, para que mesmo na sua tenra idade, mesmo muitas vezes não tendo ainda a força necessária,
mas que eles possam ser fortes em Ti, fortes no Senhor. Que o Senhor abençoe nossos filhos, nossas crianças, para que, firmados na fé em Jesus, rendidos pela fé ao Senhor Jesus, possam se tornar fortes e vigorosos. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos pequeninos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, antes de ouvirmos a mensagem do Senhor, nós ouviremos uma canção especial que será entoada pela nossa irmã Daiane. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro como a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar
Quero convidá-lo a abrir as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde farei a leitura dos versos de 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Você busca ser forte, mesmo nos momentos de fraqueza, e às vezes não percebe o que está acontecendo ao seu redor? Você luta para encontrar paz, mesmo nos momentos difíceis que você enfrenta? Você procura ter um coração preenchido, mas no fundo parece que ele ainda está vazio, precisando de alguma coisa? Você luta quase que sem forças para ter uma família melhor, mais ajustada? Você luta se sentindo a pessoa mais fraca de todas, querendo muitas vezes superar as deficiências físicas que você tem? Se você tem vivido momentos assim, eu gostaria de lhe falar sobre a força que nós podemos encontrar em meio às fraquezas, em meio às adversidades. O apóstolo Paulo chegou a afirmar: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Como é que eu posso encontrar essa força em meio à fraqueza? Eu quero dizer que isso é possível sim. Antes de falar de Bíblia, deixa eu só te dizer, existem muitas histórias de superação, de pessoas que, quando você achava que elas iam morrer, que elas iam perecer, que nada ia acontecer com elas, elas encontraram força para um pouco mais. Normalmente, em momentos de tensão, quando você é experimentado para descobrir qual é o seu limite, geralmente você acha que vai só até aqui, 20%. E de repente alguém te força, você chega a 30%. Mas você não tem ideia que você ainda pode avançar muito mais. E existem infinitas histórias de pessoas que se superaram. Pessoas que ficaram mais tempo do que o normal, sem respirar debaixo d'água, e acabaram sobrevivendo. Pessoas que estiveram congeladas no Everest, por exemplo, e que conseguiram ainda reviver depois de 2, 3, 4, 8 dias perdidos. Então existem histórias, muitas histórias pelo mundo afora, de pessoas que se superaram. E eu nem estou falando de Bíblia. Você deve conhecer várias dessas histórias. Mas eu quero me referir agora a algo muito mais forte ainda do que todas essas histórias de superação, que são bonitas em si. Pessoas que se superaram, aquele que perdeu a perna e apesar disso conseguiu se tornar um grande corredor, aquela pessoa que apesar da deficiência visual, ela conseguiu fazer grandes coisas, são grandes e belas histórias de superação. Mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus você pode se tornar muito mais forte do que o que você imagina, ao ponto de da sua fraqueza você tirar forças, como é dito lá no
no livro de Hebreus. Pessoas que pela fé tiraram forças de onde não existiam. E onde veio essa força? Não é uma força de dentro de si, mas é uma força que vem de Cristo. O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. E isso a gente consegue encontrar em Jesus Cristo, de uma maneira que a gente nem imagina. Bem, se naturalmente a gente já consegue se superar, e nós temos várias histórias de superação, então você pode se superar. Mas imagine agora Cristo operando em você nas fraquezas mais limitantes que puderem existir. Ele poderá fazer superabundar sua graça sobre sua vida, ao ponto das pessoas ficarem maravilhadas com a manifestação do poder de Deus, não apenas te dando um impulsozinho a mais, mas de ver Deus operando de forma sobrenatural, miraculosa, transformando situações que aparentemente não haveria solução e mostrando que Ele é que é o Todo-Poderoso. E eu gostaria que pudéssemos refletir sobre isso nessa hora. O texto que nós lemos é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aquela igreja foi a igreja mais beneficiada com escritos do apóstolo Paulo. Essa segunda carta, tudo indica que era a quarta, na verdade. A primeira nós não temos conhecimento. A que nós conhecemos como primeira carta, Paulo faz referência nela já a uma anterior que ele tinha feito. E depois, nessa carta, nessa segunda epístola, faz referência a uma carta muito severa, que não era uma referência a 1 Coríntios, aquela carta que fala o maior poema do amor. Então, pelo menos 4 cartas o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja, e nós temos 2 preservadas, a segunda e a quarta. Por isso nós chamamos de primeira e segunda. Então essa igreja recebeu vasto material. Nessa segunda carta que nós temos aqui agora, que eu fiz referência aqui à quarta, nós temos o apóstolo Paulo defendendo a sua apostolicidade. Havia muitos falsos mestres, falsos apóstolos, e estavam conduzindo muitos crentes atrás deles. E o apóstolo Paulo então defende a sua apostolicidade, ele fala e combate esses falsos mestres que existiam nos seus dias, e como seus argumentos finais, o apóstolo Paulo faz algo aqui que ele não costuma fazer, que é contar um pouco da sua experiência pessoal. O apóstolo Paulo poderia contar várias e várias experiências o tempo inteiro, mas ele se reserva disso. Em alguns momentos temos vislumbres, mas aqui ele chega a abrir o coração dele, mostrando fraquezas, sofrimentos que ele passou, e que a gente fica pensando, quem seria capaz de passar por tudo isso e ainda permanecer vivo? Então, só para você ver o contexto anterior do capítulo 12, ele começa a se comparar a Cristo. Ele já havia dito anteriormente, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala desses outros falsos mestres, e depois começa a dizer o que ele vinha passando. E a partir do verso 23, ele diz, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Ou seja, Paulo trabalhou muito mais do que todos esses outros. Muito mais cadeias e prisões ele passou, açoites sem medida, perigos de morte, muitas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Você sabe o que é ser fustigado com varas pelos judeus ali? Pois bem, ele recebeu 5 quarentenas dessa. O texto diz que ele foi fustigado 3 vezes com varas, fora aquelas 5 dos judeus. Uma vez foi apedrejado. Naufrágio, ele sofreu 3. Uma noite passou na voragem do mar. Você sabe o que é uma pessoa ficar como náufrago, ali agarrado num pedaço de madeira, na voragem do mar? Assim o apóstolo Paulo ficou. Verso 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, ou seja, muitos momentos difíceis. Ele passou perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. E ele diz mais, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, em fome, em sede, jejuns, em frio e nudez. Aí ele para de citar essas coisas e diz, além dessas coisas exteriores, ou seja, isso não causava tanta dor no apóstolo Paulo, causava dores físicas, ser apedrejado, ser fustigado, estar no frio. Mas ele diz, o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não me enfraqueça?
Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então Paulo vem contando todas essas coisas. Ele chega ao momento, então, no capítulo 12, de dizer: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E ele começa a citar uma experiência que ele teve, Deus que o usou como um servo de Deus, que foi usado inspiradamente por Deus para escrever tantas coisas. Deus se revelou a ele, e por isso nós temos todo esse material escrito pelo apóstolo Paulo. Ele cita que uma das vezes que Deus se revelou a ele teve visões que não deveria nem contar para ninguém. Então, com muita dificuldade de contar a sua própria experiência, o apóstolo Paulo diz assim: eu conheço um homem, não sei se foi no corpo, fora do corpo, Deus é que sabe, e esse homem, ele está falando dele mesmo, mas ele fica constrangido de falar de si. Uma pausa aqui. Eu fico pensando nos pregadores de hoje em dia, em alguns que se até autoproclamam apóstolos. Se eles tivessem vivido a experiência do apóstolo Paulo, se eles não queriam contar isso para todo mundo, gente, exclusividade, vou contar para vocês o que Deus me revelou. E eles vêm contando. O apóstolo Paulo não tem nem coragem de falar dele. E ele diz: eu conheço um homem. Não sei se esse homem foi no corpo ou fora do corpo, mas eu não sei como é que se deu bem aquilo ali, eu não tenho como explicar direito, mas Deus se revelou a ele de maneira sobrenatural. E aí ele diz no verso 4, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, olha a superioridade do apóstolo Paulo em relação aos outros. Paulo estava sem querer contar isso, porque fica parecendo soberba, ele não queria falar dessas coisas, mas defendendo a sua apostolicidade, ele acabou contando esse episódio de sua vida. De tal coisa me gloriarei. Por que ele fala de se gloriar aqui? O texto de Jeremias 9, ele vai citar mais adiante, inclusive nós lemos durante o culto hoje, a palavra de Deus já dizia que aquele que se glorie-se em conhecer ao Senhor. E Paulo está dizendo: rapaz, eu conheço de maneiras que nenhum de vocês conhece, porque ele chegou a ser arrebatado, o texto diz, ao paraíso, e ouvir palavras inefáveis, que não deveriam ser contadas a ninguém. Isso era uma história antiga, o texto diz que já havia, verso 2, já havia acontecido há 14 anos, que ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Então o apóstolo Paulo, que teve essas experiências, ele diz: de tal coisa vou me gloriar. Alguém pode se gloriar, de conhecer ao Senhor. Mas mesmo assim ele diz: não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E ele, ao invés de contar vantagem, mais adiante ele vai falar de suas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, pois direi a verdade. Ou seja, ele não ia inventar a história. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. O apóstolo Paulo não queria chamar os holofotes para cima dele, não queria que as pessoas se preocupassem com ele. Tu fez isso, tu é aquilo, e arrastar um monte de gente atrás dele. Ele queria que as pessoas fossem atrás de Cristo, e ele não queria chamar atenção para ele mesmo. Então ele teve esse episódio, dessa visão gloriosa, mas olha o que ele chega a dizer a partir do verso 7 agora. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, observe aqui, o servo de Deus, a gente olha para Paulo e fala: esse homem não tinha pecado não, um homem desse é um homem muito crente. Paulo diz que ele era tentado a ser soberbo. Ele está abrindo o coração dele aqui, para que eu não me ensoberbecesse com uma história dessa. Imagine quem já teve uma experiência como essa, ninguém. Então, ao contar isso, ele podia se ensoberbecer, e ele então diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ele faz referência a algo que foi colocado nele, ele não foi atrás, foi colocado nele. Quem o colocou foi o próprio Deus. Deus colocou nele um espinho na carne. É muito interessante que algumas pessoas querem entender o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Alguns chegaram a afirmar que era uma doença que ele tinha, talvez uma cegueira parcial que ele pudesse ter. Outros acreditavam que fosse uma malária, outros entendiam que fosse ataques de epilepsia. Há outros que achavam que eram enxaquecas violentas que o atacavam e que o impediam de prosseguir.
Há quem diga até que o espinho na carne de Paulo era a sua feiura, era tão feio que ele falava, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer a obra de Deus assim? Tem aqueles que dizem que Paulo era gago, outros teólogos acham que o espinho na carne eram perseguições e angústias, e até quem diga que devia ser uma mulher que vivia tentando o apóstolo Paulo, já que ele não era casado. Bem, nós não sabemos ao certo o que era esse espinho na carne. Ao que tudo indica, pelos muitos sofrimentos do apóstolo Paulo, podemos até nos aproximar mais da ideia de que pudessem ser as perseguições e angústias que os judeus lhe traziam. Ou seja, toda vez que Paulo ia pregar, vinha alguém para lhe apedrejar, para botar ele para correr, para mandar ele preso, ou seja, isso era algo que trazia grandes sofrimentos, mas não sabemos ao certo. O certo é que, pela palavra que ele usa aqui no texto grego, quando diz assim, foi-me posto um espinho na carne, era algo extremamente doloroso. A palavra skolops, aqui traduzida como espinho, a gente fala de espinho, a gente pensa logo aquele espinhozinho, que sai aquele óleozinho branco, né? Aquele de plantinhas assim. Na verdade, a palavra pode ser traduzida como estaca. Era como se fosse uma estaca enfiada na sua pele, na sua carne. Então imagine. E mais, essa palavra era muito utilizada quando se falava de um dos castigos romanos daquela época, que era o empalamento, onde grandes estacas de quase 2, 3 metros de altura eram afixadas no chão, e o bandido que ia sofrer o empalamento era introduzido pelo ânus nessas estacas e ficava lá se estatalando de dor. Então, esse tipo de dor era que o apóstolo Paulo estava sentindo, era algo doloroso. O texto diz que era um mensageiro de Satanás, ou seja, por mais que foi posto por Deus, Deus estava se utilizando do próprio diabo nesse sentido aqui. Deus se serve até do diabo e seus anjos para cumprir os seus propósitos. E era algo extremamente humilhante, além de lhe causar forte dor, o texto diz que foi um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Sabe qual é a ideia de alguém sendo esbofeteado? Ou seja, algo humilhante, é como se Paulo dissesse, olha, é algo doloroso, é algo humilhante, é algo satânico, é algo terrível. Mas foi Deus quem botou nele, para que ele não se exaltasse. Vai entender uma coisa dessa? A dor era tanta, que o apóstolo Paulo, que curou tantas outras pessoas, orou. O texto diz que 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele orava pedindo, Deus, tira esse espinho na carne, tira esse sofrimento, tira essa dor da minha vida, tira essa humilhação de mim. E o que é interessante, o apóstolo Paulo, que algumas vezes curou até mandando lenços e partes do seu corpo, de seu vestuário, e colocava sobre enfermos e endemoniados e eles eram curados, ele não pôde curar a si mesmo. Ele não pôde, em outras ocasiões, curar seus companheiros de missão. Como, por vezes, você tem citações nesse sentido, e o próprio Timóteo, que foi deixado enfermo, onde ele recomenda que ele tomasse um pouco de vinho por causa de suas constantes enfermidades. Então, aqui a gente percebe que o apóstolo do primeiro século, ele não curava todas as enfermidades, não pôde tirar esse espinho da sua própria carne. E o que fazer, então, nessas horas? Quando dói mais, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente humilhado, quando a gente se sente realmente num momento muito difícil, o que fazer nessas horas? Antes de prosseguir, eu queria lhe perguntar, você se sente assim em algum momento? Você se sente humilhado? Você se sente fraco? Você queria que uma coisa mudasse e aquela coisa não muda? Você tenta e não consegue mudar. O que fazer nessas horas? Nessas horas que aquilo que é impossível continua sendo impossível. Porque a gente costuma, em nome da fé, dizer, não, Deus é o Deus dos impossíveis. Ele vai fazer tudo. Você só precisa ter fé. E quando você vê um homem como Paulo, que é um homem de fé, orando e Deus lhe dando uma resposta negativa, porque Deus queria que aquilo continuasse nele. Quando nós oramos e não somos atendidos,
quando a situação é complicada e continua complicada, quando a gente sofre, padece por causa de coisas que nós não conseguimos mudar. Você pode até transformar coisas que estão no seu alcance, mas tem coisas que estão fora do seu alcance. Você fala, como é que eu faço agora? O que eu faço nessa situação? Olha o que foi que Deus disse para Paulo naquela ocasião, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo ouviu Deus dizendo, não vou tirar, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente sobre a sua vida, fique com isso. E o que o apóstolo Paulo tem que fazer numa situação dessa? Ele então diz, de boa vontade, então, vou aceitar isso. E me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí ele conclui, pelo que sinto prazer, olha só o que acontece. Eu não consigo mudar a realidade, o que Paulo faz agora? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Não é que Paulo gostava daquilo ali, mas por amar a Jesus, ele enfrentava essas situações, sabendo que em Cristo, quando ele era fraco, então ele era forte. Pois bem, meus irmãos, desse texto nós podemos tirar algumas lições práticas para a nossa vida, e eu gostaria de citá-las para cada um que nos acompanha nesse momento. A primeira coisa que eu queria dizer para você se tornar forte em meio às fraquezas, primeiro, aceite a vontade de Deus. Sabe quando é que você fica mais fraco? É quando você fica lutando contra tudo e contra todos, e injuriado, revoltado, porque a situação não muda. Tem coisas que não vão mudar. Tem coisas que Deus diz, não vou dar. E o que você tem que fazer numa hora como essa? Você precisa aceitar a vontade de Deus. Eu preciso dizer uma coisa antes aqui. Lute com todas as suas forças para tentar mudar as realidades ao seu redor. Você deve lutar. Eu não estou dizendo que você deve ser rendido e nunca querer batalhar. Lute. Tente conseguir as coisas para a sua vida. Lute pela sua família. Lute. Mas tem horas que, por mais que você lute, não vai conseguir. E o que fazer nessas horas? Se revoltar contra Deus? Blasfemar contra os céus? Não, é nessas horas que você vai aceitar a boa vontade de Deus. Eu vou exemplificar. Você está com alguém doente. O que você faz quando alguém está doente? Você luta para ele ficar salvo. Você luta para ele ser curado. Você faz o tratamento que for necessário. Você ora por ele. Você procura ajudá-lo. Você compra os melhores medicamentos. Você ora, você jejua, você faz tudo que está ao seu alcance. Mas aí a pessoa morre. E agora o que você faz? Aí você diz, não aceito, não pode uma coisa dessa, e aí fica revoltado, fica se remoendo, a situação vai ficar muito mais complicada. Aceite a vontade de Deus. Moisés foi preterido pelo Senhor de entrar na terra prometida. E ele ouviu então Deus falando com ele sobre isso, e ele foi lá assim, Deus, me dê, por favor, Senhor, deixa eu entrar na terra prometida, e Deus disse, basta, não me fale mais nisso. O que Moisés pode fazer? Deus disse que não vai dar. O que dá para fazer? Não levo mais esse povo, não faço mais. Hoje em dia as pessoas são assim, né? Estou orando pelo filho, aí não mudou, não foi curado, orando pela pessoa que estava enferma, morreu, a pessoa fica com raiva. Orando para ver se eu venço as dívidas, não vence, sabe, negócio de Deus. A pessoa, ao invés de aceitar a vontade de Deus em sua vida, porque Deus deve ter algum propósito para estar deixando você enfrentar o que você está enfrentando, ao invés disso ela se revolta contra Deus, ela blasfema contra os céus, ela esfria na sua fé, ela se revolta. Aceite a vontade de Deus. Aquilo que você puder mudar, mude. Mas quando você vê que Deus deu a palavra final e vai ser aquilo ali, aceite. O que dizer para aquele jovem que num acidente perdeu sua perna?
Era um jogador com tanto futuro pela frente, o que ele vai fazer agora sem a perna? Vai viver agora chorando de um canto para o outro? Vai ter que aceitar a vontade de Deus, não vai nascer outra perna ali. Não adianta dizer, Deus é o Deus dos impossíveis. Deus pode fazer isso? Pode, mas Deus quer fazer isso? Será que Deus não quer usar essa situação para fortalecer a pessoa muito mais? E é isso que o texto nos mostra claramente. Deus faz forte aquele que está fraco, que aprendeu a aceitar a sua vontade. Aceite a vontade de Deus, ao invés de viver sempre se rebelando contra Deus. Deve ter algum propósito, eu não sei qual é. Mas eu sei que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, se eu estou enfrentando momentos difíceis, problemas estão instalados, eu vou aceitar a boa vontade de Deus. Você tem aceitado a vontade de Deus na sua vida? Você tem aceitado as coisas como são? Ou você tem se revoltado contra Deus? Aceite a vontade de Deus, ame a Deus, e Ele certamente te abençoará. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala nesse texto, depois que ele orou, Deus disse que a sua graça lhe bastava, então o texto diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele passa a se gloriar em suas fraquezas. O mundo hoje é assim, você pode, você vai superar, você vai vencer. E aí você tem histórias de superação. Quando vai entrevistar essa pessoa, ela diz, olha, eu sou uma pessoa muito grande, porque essas coisas não me atingem, porque isso, e elas começam a se gloriar de seus feitos e tudo mais. E a gente acha, a gente não, né? Eu não acho, mas a maioria das pessoas acha que isso é normal, que isso é o padrão da pessoa contar suas coisas, se gloriar dos seus feitos. Paulo diz, se eu for me gloriar, vou me gloriar das minhas fraquezas. Eu vou me gloriar de dizer, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso. Ou seja, ele vai reconhecer as suas limitações. É interessante que o texto de Jeremias, que fala sobre isso, diz, se alguém fosse gloriar, glorie-se de conhecer o Senhor. E aqui Paulo diz que quando ele se gloria, ele gloria das suas fraquezas. Ou seja, é se gloriando nas fraquezas que a gente revela que nós conhecemos a Deus. Quem conhece a Deus verdadeiramente não fica contando vantagem, não fica se achando melhor do que os outros, pelo contrário, porque o Rei de toda a terra, o que sabe de todas as coisas, se esvaziou e veio ao mundo, dependendo de tudo. Agiu humildemente, pediu ajuda, pediu água para quem estava sedento, quando seu momento que ele estava sedento, pediu ajuda. Olha só que coisa, o nosso Senhor se esvaziou e nós não queremos nos esvaziar. Deus muitas vezes, presta atenção nisso aqui, Deus coloca situações em nossa vida para transformar nosso caráter. E você precisa aprender a se gloriar nas fraquezas. Que quer dizer, se humilhar diante de Deus, reconhecer suas debilidades, reconhecer suas limitações. Sem Deus você não vai conseguir nada, ao invés de se achar tanta coisa assim. Tem gente que se acha demais, que se acha muito. Aí de repente Deus coloca um espinho na carne para essa pessoa parar de se achar. Lembre-se o que o apóstolo Paulo disse? Foi-me posto para que eu não me ensoberbecesse. Então aquele sofrimento era benéfico na vida de Paulo, porque não deixava ele se soberbecer. O que é melhor? Ficar sem nenhum problema e soberbo, ou com todas essas dificuldades dolorosas e humildemente conservado na presença de Cristo? O que é melhor? Então, às vezes, você fica esperando que tudo fique bom, que tudo fique tranquilo, que não haja mais problemas na sua vida, mas a gente sabe que é por meio de sofrimentos que Deus transforma o nosso caráter. É por meio dessas situações que Deus vai se manifestar a nós no dia a dia e nos mostrar que nós precisamos dEle, que sem Ele nada podemos fazer. Eu não sou bom, eu sou fraco. Você já reconheceu isso? Você já reconheceu suas limitações? Você já reconheceu que você precisa de Deus e que você não vai conseguir fazer as coisas na força do seu braço? Nós precisamos ter essa humildade. Os apóstolos, Pedro e João, tiveram um momento em que alguém apareceu diante deles pedindo dinheiro. E o que foi que eles disseram? Eu fico pensando assim, se tivesse com dinheiro, olha como é fácil, o cara está sozinho, está sem nada ali, eu dou, resolve o problema dele.
não posso fazer isso, eu estou em fraqueza. Olha o que eles dizem: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele que estava coxo passou a andar. Observe a frase de Pedro e João: eu não tenho nem prata e nem ouro. Mas o que eles tinham? Eles tinham o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus operou em meio às suas fraquezas de forma sobrenatural. Agostinho, um tempo depois, conversando com outro monge sobre a riqueza que a igreja já possuía, chegou a mostrar assim. O monge dizia para Agostinho: olha só para a igreja, não podemos mais dizer como Pedro e como João que não temos prata e ouro, porque hoje a gente tem. E Agostinho então respondeu a ele: também não podemos mais dizer levanta-te e anda. Você tem muito disso, perdeu aquilo. Agora aquele que é fraco e que reconhece suas misérias, ele tem o poder de Deus em sua vida. Para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ele diz: vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Deus eu não consigo, mas Deus fará segundo a sua vontade. E nós ficamos assim, humilhados diante de Deus. É possível que Deus esteja deixando você passar pelos problemas que você está passando hoje, para que você se humilhe mais, para que você não se ensoberbeça, para que você reconheça quem de fato Deus é. Você já tem feito isso? Será que você está suficientemente humilhado? As aflições que você passa são oportunidades que Deus está te dando para você reconhecer a sua miséria e se gloriar somente em suas fraquezas, se gloriar em conhecer ao Senhor, que é Deus que faz misericórdia, juízo e justiça. Terceira e última lição que eu gostaria de destacar: podemos nos tornar fortes em meio às nossas fraquezas quando nós dependemos unicamente da graça de Deus. Lembre da frase do apóstolo: a minha graça te basta. O que você faz quando Deus fala isso? A minha graça te basta. Você não reclama, você não se ensoberbece, mas você depende então só dessa graça. O apóstolo Paulo então faz as adaptações necessárias. Pelo que sentirei prazer nas fraquezas. Por quê? Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando estiver passando por injúrias, eu vou lembrar que estou passando por isso, por Cristo, e vou depender dele. Quando estiver em necessidades, eu sei que quem me supre é Ele, então eu vou depender dele para isso. Nas perseguições, eu sei que se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Se Ele não quiser que eu morra agora, Ele vai me preservar, vou depender dele. E o apóstolo Paulo, por vezes, foi sentenciado à morte, e isso não aconteceu. Nas angústias, ele também vai depender de Deus. Nas angústias, ele não vai tomar um ansiolítico que libera a angústia, mas na angústia, ele vai encontrar resposta em Cristo. Por amor de Cristo, ele vai se adaptar a essa nova realidade, dependendo unicamente do Senhor. Se o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e eu vou ficar aqui do jeito que Deus colocar para eu ficar. Dependa unicamente da graça. A graça nos é suficiente. O salmista já dizia: a tua graça é bem melhor que a vida. Você precisa aprender a depender mais da graça. Meus irmãos, eu fico pensando, se o povo que saiu do Egito saísse de lá armado, com metralhadoras, com mísseis e com barcos especiais na frente do Mar Vermelho, como é que Deus ia fazer esse povo passar? Bem, se eles já têm tudo isso, é só luta e vão. Mas não, eles não tinham nada. E quando eles não tinham nada, mas dependiam unicamente da graça de Deus, o que é que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez o povo passar, Deus fez o mar fechar sobre os seus inimigos, e o que é que o povo fez? Ficou olhando, estarrecido, maravilhado. Isso foi uma vez só? Nos dias de Ezequias, quando Senaqueribe circundou a cidade querendo destruir, o que é que o povo fez? O povo ficou olhando lá de cima assim. Meu Deus, não acredito. O anjo do Senhor veio e matou 185 mil assírios.
O que Josafá fez quando dependeu unicamente de Deus? Foi orar, foi jejuar, e 3 reinos vieram contra ele, e o povo lá parou com seus instrumentos musicais, começaram a louvar a Deus, e vendo os inimigos sendo destruídos, eles: eu não acredito nisso. Quando você depender unicamente da graça de Deus, você vai ver Deus operando grandes coisas na sua vida e ao seu redor. E você mesmo, enfrentando as adversidades, vai começar a sentir prazer nesses momentos, por amor a Cristo. Porque você vai logo imaginar: o que será que Deus vai fazer? Vai ter expectativa no seu coração. Eu dependo de Deus. Se Ele quiser, Ele muda tudo aqui agora. E nós temos inúmeras histórias para ilustrar nesse sentido. Deus cuida do seu povo. É a ação sobrenatural de Deus agindo em favor do seu povo de forma notória, gloriosa, espetacular. Confie no Senhor, descanse no Senhor. É melhor depender de Deus do que depender de sua própria força. Quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui, a encontrar força mesmo em meio às fraquezas, aceitando a vontade de Deus, nos gloriando em nossas fraquezas e de todo o nosso coração nos alegrando em meio aos sofrimentos, às adversidades, por depender única e exclusivamente de sua graça. Eu gostaria de finalizar citando a oração de um atleta americano que aos 24 anos ficou paralítico. E agora todos os seus sonhos foram embora. Ele não podia mais fazer nada do que sempre fez. E ele então fez a seguinte oração: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele me fez fraco para conservar-me na humildade. Pedi a Deus para que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele me deu doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele me deixou pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele me deu a humildade para que eu precisasse de Deus. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deixou a vida para poder gozar tudo. Senhor, eu não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo o que eu precisava, e quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Que coisa bonita a pessoa poder reconhecer Deus em meio às adversidades. Ele pode até não correr mais, mas esse atleta é um homem forte. Você pode ter muitas limitações, mas se você confia em Deus e descansa em Deus, mesmo em meio às fraquezas, você se tornará forte. Quando eu não tenho nada, aí é que eu tenho tudo. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Que Deus nos abençoe. Amém. Noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração.
graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que foi da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que foi da minha adoração. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que foi da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Vamos orar nesse momento. Coloque sua vida diante de Deus nesse instante. Vamos pedir a Deus sua graça e sua misericórdia sobre nós. Bondoso Deus e Pai, nos prostramos em tua presença, reconhecendo que tu és o Todo-Poderoso, tu és forte, mas nós somos fracos. E quando vem um primeiro vento, uma primeira tempestade, nós já nos desesperamos, pois somos de fato fracos. Ajude-nos, ó Deus, a crescermos, a amadurecermos, a dependermos única e exclusivamente da tua graça, que é melhor que a vida, a tua graça que nos basta, nós não precisamos de mais nada. Ó Senhor, ajude-nos especialmente em meio às crises, aos problemas, às adversidades. E nesse sentido eu oro pelos meus irmãos que estão enfrentando momentos difíceis, realidades que eles não conseguiram mudar, por mais que lutaram. Ó Deus, ajude-os a aceitar a boa vontade de Deus. Ajude a se submeterem ao que tu tens para cada um de nós. Que ajude-nos, ó Deus, a sermos humildes. Conserva-nos na humildade. É bem possível que o Senhor esteja nos deixando sofrer e passar por algumas situações para que dependamos mais de Ti. Por isso pedimos, ajude-nos.
socorre-nos e receba a nossa gratidão por saber que um Deus tão grande e poderoso cuida de nós e que nos ama. A Ti seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Recebei, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.